Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 15. João, capítulo 15. O tema da mensagem dessa manhã é cumprindo o propósito de Deus no meu tempo. João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Quem está dizendo? Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Só até aí. Esse versículo é bom de ouvir, não é, gente? Não soa agradável. Só que o sentimento que esse versículo, que essas palavras de Jesus deveriam causar no nosso coração, deveria ser de alegria e também de temor. É bom você ouvir que foi escolhido? Sim. Isso é muito agradável, é muito agradável. Quem aqui já passou de seleção para ser escolhido para jogar no time A ou time B? Que era, tira a camisa, põe a camisa. Vocês lembram disso? Como é que era a sensação quando você não era escolhido? Ou era o último? Eu era sempre escolhido porque eu levava a bola, né, pastor? Ah, você por causa da bola. Eu, geralmente, era um dos primeiros ali, porque a habilidade é grande. Gente, é agradável ouvir isso, porque para a nossa autoestima é muito bom a gente ter a convicção de que Deus nos escolheu. Antes de nós o escolhermos, Ele nos escolheu. Quem pode dar um glória a Deus aí por ele? É bom demais ter essa convicção. Mas do mesmo jeito que as palavras de Jesus trazem alegria, elas também trazem temor, porque ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Então Jesus está dizendo que Ele te escolheu, mas Ele não te escolheu porque você é bonitinho, Ele não te escolheu porque você é bonzinho, Ele não te escolheu porque você é legalzinho, Ele te escolheu porque para você Ele tem um propósito. Ele te escolheu nesse tempo, nessa era, nesse momento. Quem ainda pode dar um glória a Deus por conta disso? Glória a Deus! Então foi Ele que te escolheu, e Ele te escolheu porque para esse tempo Ele tem um propósito para a sua vida. Um alvo, um objetivo, um desígnio. Irmãos, mas nesse projeto, ou nessa estrutura de te escolher, Deus usou outras pessoas? Você lembra quantas? Tem gente que é uma, Deus usou uma pessoa específica para ir lá levar a palavra a mim, e essa pessoa foi instrumento de Deus para me resgatar, não tem? Tem uns que é mais cabeça dura, mais complicadinho, que Deus levanta 2, 3, 5, 10. Tem gente que tem uns 5 times de futebol aí que foram usados por muito tempo para convencer. Mas essas pessoas que foram usadas antes de nós, elas também foram escolhidas para um propósito. E um desses propósitos foi nos alcançar. Você ainda pode dar um glória a Deus por causa disso? Glória a Deus!
E se a gente for pensar numa dimensão ainda maior, porque, gente, Jesus morreu pelo meu pecado, não foi para me resgatar? Isso foi há quanto tempo atrás? Você sabe a quantidade de gente, você tem a dimensão da quantidade de gente que foi usada no ano 2030 até 2020 para que o Evangelho pudesse se chegar a você. Você tem dimensão disso? Gente, é uma multidão de gente. O projeto de resgate de Deus na sua vida envolveu uma multidão de pessoas que, no seu tempo, foram escolhidas por Deus, atenderam a essa escolha, cumpriram um propósito para que hoje nós pudéssemos estar aqui para ouvir da parte de Deus. É muita gente. Gente, é muita gente para mim alcançar. Se mensurarmos gerações anteriores, nós temos um exército de pessoas que foram fazendo a sua parte, cada uma no seu devido tempo, para que no tempo certo alguém fosse direcionado a se aproximar de você, apresentar Jesus e mudar a sua vida para sempre. É uma cadeia de acontecimentos, de pessoas que cumpriram o propósito. E para a gente entender um pouquinho disso, eu quero usar um caso específico, onde nós temos essa cadeia muito bem dividida e esclarecida, com várias pessoas diferentes, e cada uma passando o cajado de uma para outra, e cada uma que recebeu cumprindo o seu propósito no tempo. Nós já estudamos esse texto de forma muito genérica há pouco tempo, mas agora eu quero dar uma aprofundadazinha, para a gente entender o quão importante é nós cumprirmos o desígnio de Deus no nosso tempo. Vamos abrir em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, quem se lembra da história? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, o profeta disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Só até aí. Irmãos, talvez a gente considere que o grande favor de Deus na vida de Naamã tenha sido a cura da lepra. Mas o processo não é apenas a cura da lepra. Esse aqui é um processo de conversão. Naamã não foi só curado. No final da história, ele rejeitou aos outros deuses e fez um compromisso que ele não mais ofereceria sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Converteu. Está convertido. Agora, esse processo de cura da lepra e conversão de Naamã, meus queridos, é um processo que se inicia com a vontade de Naamã em ser curado, e depois disso acontece um conjunto de coincidências que o levam a ser curado, ou esse processo de conversão e cura é um desígnio de Deus para a vida de Naamã, porque Deus queria que ele fosse curado. Em outras palavras, Naamã escolheu a Deus ou Deus escolheu a Naamã? Eu creio que Deus escolheu a Naamã, porque senão seria muitas coincidências seguidas. E traçou uma rota, um caminho apontado por pessoas específicas, para que Naamã, morando em outro país, em outra terra, que era estranha a Israel, pudesse ser alcançado por Deus. Deus traçou um caminho. Porque é muita chance de dar errado. Se não tem o dedo de Deus para trazer Naamã à presença dele, Naamã estaria até hoje procurando. Vamos contar aí comigo? Quem foi o primeiro agente de Deus, levantado por Deus para resgatar Naamã? A menina. Vamos esquecer antes dela, gente, tá? Porque senão nós vamos ficar aqui até depois da manhã. Vamos começar na menina? A menina. Depois da menina passou para quem? Tem um... Isso. E eu esqueci da outra vez que eu preguei também. A menina não contou para Naamã. Você sabe para quem que ela contou? Depois, quem é o terceiro agente? O rei da Síria. Que hora que Naamã chega e fala com o rei da Síria fala: vai lá agora falar com o rei de Israel. O quarto agente? O rei de Israel. Vocês estão com receio de falar porque o homem pisou na goiaba podre? Mas é também. O outro? Eliseu, o profeta. Manda ele vir aqui, mostrar que é profeta em Israel. Depois,
Espera aí, gente, nós estamos em qual aqui? Eu perdi a conta. O quinto, Eliseu é o quinto. Depois de Eliseu, o mensageiro vai lá e leva a notícia. Depois do mensageiro, os oficiais. Parece eu, gente. Quer converter, tem que levantar um quinquilhão de gente. Mas olha que negócio interessante, porque Deus escolheu a Naamã e foi criando perspectivas em pessoas diferentes para que Naamã pudesse ser convertido. O objeto final é a conversão de Naamã, mas passa por 7 pessoas diferentes. Você já pensou se o trem dá errado? Em alguma delas? O sucesso do propósito de Deus dependeu de vários fatores, de várias etapas, de fases. Você já pensou se uma dessas fases falhasse dentro do processo? Vamos pensar aqui. A menina que estava trabalhando na casa de Naamã, se ela não falasse. Depois, se quando chegasse na esposa, a esposa não, incrédula, não passasse essa informação a Naamã. Depois, mesmo a esposa passando, o rei sírio, a hora que Naamã chegasse nele, o rei sírio, rapaz, deixa de bobeira, você vai lá fazer o quê? Fosse incrédulo. Depois, você já pensou se chegasse no rei de Israel e o rei de Israel não tivesse fé nenhuma e rasgasse as suas vestes? Você já pensou se um trem desse acontecesse? Você já pensou se o profeta não fosse intrometido? Bicudo? Metendo o bedelho onde não é chamado? Você já pensou se o mensageiro tivesse um problema de audição? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Como é que é a brincadeira de telefone sem fio? Você vai falando mensagem vai falando um. Você já pensou se o mensageiro desse a mensagem errada? Se ele fosse igual aquela velha da praça? Nossa. O profeta falasse para ele assim, fala para Naamã mergulhar no Jordão. E o mensageiro entendesse, matar o Jorão era o rei de Israel. Tinha virado tragédia. Vai mergulhar no Jordão, ele entendeu, vai matar o Jorão era o rei. Você já pensou se os oficiais, sem liberdade de aconselhar o general, não tivessem falhado nada? Então, gente, são muitas perspectivas e muitas possibilidades de fracasso. Eu fico pensando, pastor Daniel, no tanto de gente que veio antes de mim, não estamos falando de 7, não, talvez nós estamos falando de 70 mil, de 700 mil pessoas. O quão possível era que esse intento da parte de Deus para me resgatar desse em nada, em fracasso, porque são muitas perspectivas diferentes, é muita gente para lidar, é muita possibilidade de erro. Mas só que quando foi passando de fase em fase, de pessoa em pessoa, a hora que a bola caía na mão da pessoa, aquela pessoa que estava naquele tempo, ela se comprometia a cumprir o papel para o qual ela havia sido chamada. E quando ela fazia isso, ela abria a possibilidade da próxima fase também vingar. E de fase em fase, até que Naamã pudesse ser convertido. Mas então eu vou passar bem rapidamente por cada um dos 7, para a gente entender que quando a bola chegar para nós, a gente precisa ter o mínimo de alguma das características que esses seis tiveram naquele dia, naquele tempo. Para a gente não deixar passar a oportunidade quando chegar a nossa hora. A primeira, quem foi, gente? Verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Nós temos uma escrava em terra estranha,
na casa do general do povo que a escravizou. Essa menina, ao ver o sofrimento pelo qual estava passando o homem que a tinha como escrava, não se calou e fez questão de apontar o caminho para que Naamã pudesse encontrar a sua tão esperada cura. Irmãos, eu fico admirado da coragem dessa menina, porque tinha muita chance daquilo se voltar contra ela. Ela era escrava na casa de alguém. Ela não tinha nada a ver com aquilo. Mesmo não tendo nada a ver com a situação, tinha um negócio dentro dela. Hora que ela via, de certo, as feridas do general em detrimento da lepra, via o sofrimento, via a dor, via a situação difícil que ela estava passando, ela não conseguiu se aguentar dentro dela. Eu preciso falar para esse homem que existe a possibilidade de cura. Se dá errado, gente, o homem levou o exército, levou dinheiro, gastou tempo, envolveu o rei, e ele volta frustrado, sem ter conseguido a sua cura, e isso quase aconteceu. O que ia acontecer com essa menina? Porque a culpa é dela. Você que falou para eu ir, você que deu essa ideia besta aí. Mas só que independente da chance daquilo dar errado, havia dentro do coração dela uma chama acesa que mostrava que havia um lugar onde Deus operava milagres e ela não podia se calar com aquela informação. Ela só apontou o caminho. Irmãos, o tanto de gente que nós vemos sofrendo perto de nós. Tem gente sofrendo perto de você? Quem conhece gente que está sofrendo, levanta a mão, deixa eu ver. Gente, o mundo jaz no maligno, é só sofrimento. Irmão, e se você conhece o caminho, se você sabe onde a pessoa pode alcançar libertação, cura, você não pode se calar. A gente está cheio de medo, cheio de receio de falar, e nós precisamos falar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Procure Jesus. Ah, eu estou sofrendo, estou passando por luta. Ele é o caminho, procura Jesus. Às vezes a gente vê crente que está ouvindo as mazelas desse tempo, e a pessoa é só lata de lixo, só vai jogando trem, jogando trem, jogando trem. Irmão, você não é lata de lixo, não. Você é o mapa da esperança. Está difícil? Procure a Jesus, porque Ele pode mudar a sua história. Mostre o caminho. Mas a gente precisa de coragem, viu? A gente precisa de coragem. O que tem te paralisado diante do chamado que Deus tem para a sua vida para esse tempo? Medo de se expor? Receio de arrumar problema? Apego às coisas desse mundo? Não, se eu falar para o irmão ali alguma coisa de Jesus, eu vou ter que emprestar dinheiro para ele. Para que você cumpra o chamado de Deus na sua vida para este tempo, será preciso você ter coragem de se expor. Coragem! Se o sofrimento está grande, se a luta da pessoa está grande, tenha coragem de falar. Mostre o caminho. Essa menina precisou ter conhecimento de Deus, precisava conhecer todo o Torá, precisou ser teórica. Gente, é uma menina escrava. Você sabe o que ela fez? Apontou o caminho. Só apontou o caminho. E ali estava iniciado o processo. Às vezes o que Deus vai exigir de você é que você só mostre o caminho. Talvez tenha gente que tenha falado de sofrimento para você essa semana, e você não teve coragem de chamar a pessoa para vir na celebração hoje. E você não tenha tido coragem para pedir para a pessoa se sentar e você orar por ela.
Você não teve a coragem de falar assim, olha, esse problema que você está passando, Jesus é a solução. Destrave-se. No nosso tempo, no nosso momento, nós precisamos de intrepidez para fazer aquilo que Deus espera de nós. O propósito era de Deus, e quando chegou a vez da menininha escrava que estava lá, Deus esperava que ela fizesse algo, e ela correspondeu àquilo que Deus esperava dela. Isso é maravilhoso. Você tem correspondido àquilo que Deus espera de você. Mas aí passou de fase, irmão. Fase 2. O desígnio foi para quem? Para a esposa. A esposa ouviu da serva. E aí, gente, havia uma infinidade de coisas que podiam dar errado com essa informação estando com a esposa, porque não estava com Naamã. A esposa podia ter ficado caladinha. Você não sabe se Naamã era um cavalo dentro de casa. Talvez a esposa até queria que ele embarcasse logo nesse trem sem volta. A esposa, às vezes, ficasse quietinha no seu canto, guardando aquela informação, eu falar o quê? Depois esse homem volta cheio de vigor aí, ai de mim. Mas só que quando aquela informação caiu no coração da esposa, a Bíblia nem menciona que a esposa contou para Naamã. A hora que a informação chegou da libertação para a esposa, a Bíblia já vai considerar que Naamã já sabe. A menina, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui tinha que estar assim, ó. A esposa contou a Naamã, mas no 4 está o quê? Então foi Naamã, disse ao seu senhor. Naamã já sabia. A hora que a menina conta para a esposa, a Bíblia considera que Naamã ficou sabendo. Agora aqui vale um alerta para você que é casado. Em muitas situações conjugais, a chave de cura e libertação, às vezes está na mão de um dos cônjuges. Às vezes tem coisas dentro do casamento que estão sofridas, complicadas, difíceis, e um dos cônjuges tem a chave para resolver o problema, e ele simplesmente não se deixa ser usado por Deus para trazer a solução. A esposa de Naamã tinha a chave para que Naamã fosse curado. Imediatamente, como Deus esperava da esposa de Naamã, a esposa compartilhou essa chave com ele. Irmão, se tem coisas complicadas no seu casamento que você está sofrendo, e você sabe o jeito certo de fazer para que o problema suma, meu irmão, assuma a sua responsabilidade e abra essa porta. Para de ficar retendo. Tem gente que sofre anos e anos e anos no casamento, sempre pela mesma dificuldade. Irmão cabeçudo, mude. Irmã tinhosa, mude. Se você está vendo que está dando encrenca, esse negócio vai dar em destruição. Para de reter a chave e abençoe o seu cônjuge. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, Deus espera a restauração. Deixa de ser cabeçudo, deixa de ser tinhosa. Às vezes a chave já está disponível. E você deixa que o seu cônjuge continue doente. Na hora que chegar a sua vez, libere a bênção para o seu cônjuge. Liberte-o. Quando a mulher de Naamã recebeu essa chave, imediatamente ela usou. Imediatamente. Não deixe de usar a chave para abençoar a vida do seu cônjuge. Precisamos aprender a ser canal de bênção na vida do nosso cônjuge. Às vezes temos chaves de mudança na vida conjugal que ficam guardadas por tempo demais, sem serem usadas. Precisamos aprender a sermos instrumentos de Deus na vida de nosso cônjuge quando Deus considerar que é o momento. Não retenha o que Deus tem para o seu marido e para a sua esposa. Permita ser usado pelo Senhor para abençoá-lo. Abençoá-la. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus.
Mas aí mudou de fase. Depois que a esposa contou para Naamã, quem era o próximo? Fase 3. Então foi Naamã e disse ao seu senhor é o rei da Síria. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Eu gostei muito do senso de urgência do rei da Síria. Você sabe o que era normal em relações internacionais? O rei da Síria fazia assim, ó. Vou enviar um mensageiro falando o que eu quero fazer. Esse mensageiro vai entregar a carta ao rei de Israel. O rei de Israel vai me responder para que, então, eu envie Naamã, se o rei de Israel aprovar. Porque, gente, é muito delicada a situação, porque nós vemos o rei da Síria enviar o seu maior general em escolta para outro país, sem avisar. Mas olha o que o rei da Síria fala. Vai, anda, e enviarei a carta. A hora que o rei da Síria soube, nós não vamos esperar mensageiro. Naamã, vai, anda, eu vou te mandar uma carta de apresentação, que é o que eu tenho disponível agora, mas é para você ir agora. Agora. Chegou a bola da vez, o rei da Síria, ele não ficou pensando, não, amanhã eu resolvo isso, ou eu vou resolver isso da forma mais demorada, ou eu vou fazer isso da forma mais tradicional, da forma mais formal. O que ele tinha para fazer da parte de Deus naquele momento, precisava ser feito agora. Sem procrastinar, sem deixar para amanhã. É agora, vai agora, anda. Você sabe que muitas vezes a gente dentro do reino de Deus precisa desse senso de urgência? Isso serve para mim, porque não existe procrastinador maior do que eu. Gente, eu sou muito procrastinador. Muito procrastinador. Então isso aqui é para mim. Tem gente que Deus mostra projetos específicos e a pessoa fica aguardando anos, anos e anos para realizar. Tem gente que Deus mostra sonhos maravilhosos. Não, eu quero abrir uma célula em determinado lugar. Não, eu quero fazer um casados com determinada pessoa. Não, eu quero fazer um evangelismo em determinada situação. E Deus vai mostrando e a pessoa fica esperando, 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 esperando. Irmãos, aquilo que Deus tem trazido para você, que faz parte do desígnio de Deus para a sua vida, ele não deve ser feito amanhã nem ano que vem. Deus está te chamando para agora. É hoje. Fala, Deus, comigo. O meu lema é assim, não faça hoje aquilo que você pode fazer depois da manhã. Mas tem que ser agora, irmãos, porque senão o tempo vai passando. Eu estava escrevendo isso aqui, lembrando de coisas que Deus me falou há tantos anos, que todo ano eu fico lembrando. Toma lapada. Segura. E até hoje eu não fiz. Irmãos, o chamado de Deus é para agora. Se Deus está te mostrando intentos, se Deus está te mostrando situações, projetos, para de deixar, estou esperando o momento certo. O momento é quando Deus traz. Olha que chegou no rei da Síria, chegou para mim agora, nós vai resolver isso agora. Deus trouxe para você hoje, é para resolver hoje. Chega de ficar procrastinando os desígnios de Deus para a nossa vida. Senhor, eu quero isso no meu coração. É hoje. Precisamos sair da inércia. Precisamos agir no tempo que Deus está nos trazendo. O que Deus está te pedindo não é para ser postergado, porque se fosse para ser depois de amanhã, Deus te pediria depois de amanhã. Se fosse para o ano que vem, Deus te pediria o ano que vem. Deus não é aquele igual nós, fala assim, deixa eu já falar isso aqui para o sábio agora, que senão depois eu esqueço.
Se Deus está falando hoje, é porque é para ser hoje, porque se fosse amanhã, Ele falava amanhã. Realize hoje. Realize agora. Gostei do senso de urgência do rei da Síria. Mas aí mudou de fase. Quem que é a próxima fase? Aí vem a fase do chefão. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aqui nesse momento, na fase 4, nós temos um problema grave. Nesse time de pessoas que foram chamadas por Deus para curar e apresentar Deus a Naamã. Nós temos um incrédulo. Querido, no meio do processo, nós temos um cara que disse não. Olha que trem complicado. Passou da menina, positivo. Foi para a esposa, positivo. Passou para o rei da Síria, positivo. Chegou no rei de Israel. O ciclo foi interrompido. Porque o rei de Israel, a hora que ele recebeu nas mãos aquela situação, ele disse não. O rei Jorão, depois se vocês quiserem conhecer, está em 2 Reis, capítulo 3, se eu não me engano. 2 Reis 2 ou 3. Era um rei que fez o que era mal perante o Senhor, mas nós temos uma escala de interrupção num processo que deveria ser bem sucedido. Mas vejam que a incredulidade do rei, essa vergonha que o rei nos fez passar, porque isso é uma vergonha, ele não pôs fim ao processo. Porque, meu irmão, nós precisamos entender que quando Deus escolhe uma pessoa, todas as situações podem dar errado, mas Deus sempre vai cumprir o propósito que Ele determinou. Chegou no momento de alguém que vai interromper um processo, Deus imediatamente levanta outra pessoa para dar continuidade àquilo que ele começou. Mas não deixa de ser uma abominação que o rei de Israel fez, uma vergonha o que ele passou. Do mesmo jeito, a gente precisa entender que existe uma multidão de pessoas que criaram uma corrente que vai culminar nas nossas vidas. Existe outra multidão de pessoas que disseram não quando chegaram a sua hora de atender o propósito. Teve um monte de gente antes de nós que Deus chamou para cumprir algo no tempo dele, e essa pessoa também disse não. E você sabe por que chegou até nós mesmo assim? Porque quando Deus escolhe alguém, pode dar tudo errado, mas Ele vai alcançar aquela pessoa. Mas nós precisamos entender que existe uma multidão de pessoas que disse sim, e temos uma multidão de pessoas, até nós, que disse não. E você sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente pensa que nós somos importantes demais no processo. Ah, se eu não fizer, não vai acontecer. Ah, se eu não fizer, não vai seguir adiante, irmão. Irmão, você não está com essa bola toda, não. Porque se você falhar, Deus não vai deixar de fazer, Ele vai continuar fazendo através da vida de outra pessoa. Agora, nós precisamos entender que dentro do nosso tempo, Deus nos chama e nos escolhe, porque Ele quer dar a nós uma oportunidade de participar desse processo de cura e salvação da humanidade. O que você recebeu não é um fardo, é um presente, é uma oportunidade. Aproveite que Deus te escolheu e haja. Aleluia. Irmão, podia ser um monte de gente. E ainda pode ser, se você falhar. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia, escolhe você para falar de Jesus para aquela pessoa. Justo eu.
Deus quer usar você, Deus quer trabalhar através de você, Deus tem um propósito para você, Ele escolheu você. Para de ficar achando, para de ficar parando no processo e no desígnio de Deus. Querido, se Deus te chamou, aproveite a oportunidade, porque dele está te dando um presente. É um privilégio, essa é a palavra. É um privilégio. O que Deus deu ao rei de Israel naquele dia foi um presente que ele recusou. Irmão, eu sei que Deus tem dado presentes para muitas pessoas aqui. Você sabe como é que é o presente de Deus? É uma pessoa bem problemática. Difícil. Aquela pessoa que você olha assim, Tati, pensa assim, isso daí não vai virar nada não. Esse é o presente que Deus está te dando. Ele está te dando a oportunidade de você mostrar o caminho. Ele está te dando a oportunidade de você agir hoje. Ele está te dando a oportunidade de você abençoar essa pessoa. Ele está te dando a oportunidade de você mudar a história da vida dessa pessoa. Queridos, há 500 anos atrás, alguma pessoa recebeu o presente para mudar a linha familiar da minha geração. E essa pessoa recebeu esse privilégio, esse presente, e ela não negou, ela agiu, atendeu ao desígnio do Senhor. Ela não sabe, mas hoje eu sou salvo, porque ela atendeu aquele presente lá atrás. Daqui 500 anos, tem muita gente que ela não vai saber, mas ela vai chegar até Jesus, porque hoje você atendeu ao propósito de Deus, ao presente que você recebeu. Elas não sabem que num determinado tempo, a dona Terezinha resolveu aceitar a Jesus, resolveu trabalhar e mudar uma linha de história que vai durar gerações. Amados, isso é um presente. Isso é um presente. O que acontece é que podemos perder a incrível oportunidade que Deus está nos dando de realizar algo importante no tempo que nos foi dado. Irmãos, não percam a oportunidade que o Senhor tem te concedido de realizar algo importante neste tempo. Seja lembrado entre os que tiveram coragem, lutaram e venceram. Queridos, porque antes de nós, existe uma multidão de pessoas que disseram não. E existe uma multidão de pessoas que disseram sim. Que nós estejamos. Quem quer fazer parte do time bom aí? Gente, porque Deus escolheu. Você sabe quando você era para ser escolhido, e você era o terceiro ou quarto no time, e a hora que você viu os 3 primeiros que foram escolhidos, você ficava ali pedindo, ai, não quero ser desse time, não quero ser desse time, não. Esse time vai... Sabe, o time ruim, que você não quer ser escolhido? Deus te escolheu para fazer parte do time dos vencedores. Escolha fazer parte do time daqueles que foram escolhidos por Deus e cumpriram o seu propósito. Não faça parte do time dos perdedores, daqueles que falharam, daqueles que negaram o seu desígnio. Amém? Amém. Qual time que nós é, gente? Mudou de fase. Quem é o próximo? Eliseu. Gente, eu não vou falar da fé de Eliseu, não, porque eu já tive a oportunidade de falar disso antes. Eu vou falar de outras situações com relação a Eliseu. Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Você sabe o que é que Eliseu está sendo aqui? Bicudo, atrevido. Quando o rei recebe Naamã, o rei de Israel trata a relação com Naamã um problema de relações internacionais. Era um problema entre países. O rei interpretou que aquela ação de Naamã era uma ação
para começar uma guerra. Nós temos um problema de relações internacionais. Mas só que não é um problema só de relações internacionais. Ele também é um problema do reino. Ele é um problema espiritual. Você sabe o que Naamã, você sabe o que Eliseu tem a ver com essa história entre o rei de Israel e Naamã? Nada. Tudo. Com relação às relações internacionais, Eliseu não tem nada a ver com aquilo. Mas com relação ao reino de Deus, Eliseu tem tudo a ver. Tudo. E Eliseu ele vai se intrometer nessa história, porque passou o assunto de relações internacionais para relações espirituais. E quando o assunto muda de local, opa, pertencente a esse reino aí sou eu. Então o problema é meu também. Pode mandar ele vir aqui. Vejam que o assunto, apesar de ser visto pelo rei de Israel como um problema de relações internacionais, já havia extrapolado para problemas espirituais concernentes ao reino. Eliseu não tinha nada a ver com o problema entre os países, mas quando se tornou algo referente ao reino, o problema passou a ser dele também. E aqui, gente, é um limite perigoso. Porque tem problemas que passam ao nosso redor, na vida de outras pessoas, que nós não temos nada a ver com aquilo. Não nos compete, não nos interessa. Mas se esse problema ele extrapola o limite entre um problema corriqueiro, que não me importa, ele extrapola o limite, passa a ser um problema do reino. Se você é pertencente ao reino, o problema também é seu. Nós estamos, como igreja, meio perdidos sobre o que nos compete e o que não nos compete. Estamos nos intrometendo em situações que não têm nada a ver com o reino. Vou dar um exemplo. Política. Tem gente parando de conversar com o irmão ou outro porque apoia determinado candidato. Tem gente caçando confusão entre famílias, porque determinada, igual outro dia eu vi um artista falar, não, da minha família ninguém mais vai na minha casa porque apoia o candidato B. Nós estamos deixando de nos preocupar, nós estamos nos preocupando demais com situações que são temporais, locais, e nos esquecendo de situações que são atemporais, eternas, querido. O que importa para nós é o reino de Deus. E da mesma forma, tem situações acontecendo perto de nós que são referentes ao reino de Deus, que a gente está indiferente. Não quero me meter. Não posso me envolver. Não quero estar junto. Às vezes vemos pessoas sofrendo em assuntos que são puramente reino de Deus, e nos calamos, como se não tivéssemos nada a ver com aquilo. Se a situação é algo concernente a Deus, a situação diz respeito a você, sim. É sua responsabilidade como representante do reino de Deus. Tem pessoas sofrendo espiritualmente perto de você? Você tem, gente? Então é do seu interesse, sim. Você tem familiar sofrendo perto de você? Espiritualmente? Gente que está se perdendo? É um monte de gente. E nós temos passado pela vida dessas pessoas. Não me compete, não é do meu interesse, irmão, se você é reino de Deus, e Deus manda essas pessoas para estarem próximas a você. Se você é integrante do reino de Deus, o assunto é reino de Deus, e o assunto é seu, sim. Ore, fale, chame, mostre. O assunto é da seu interesse, sim.
Tem gente passando perto de nós, abrindo o coração, contando as mágoas, falando do sofrimento, da dificuldade, e a gente continuando a nossa caminhada como se nada tivesse acontecendo. Irmão, é Deus que tem mandado essas pessoas para você, e se o assunto é reino de Deus, a responsabilidade é sua, sim. Vem cá, irmão, vamos orar. Nós estamos meio perdidos sobre o que nos compete. E deixa eu te ensinar aqui o que é relações espirituais. Se é reino de Deus, você faz parte do reino de Deus? Quem faz? Deixa eu ver. Se o assunto é do reino de Deus, o assunto é seu. E você não é intrometido se entrar, não. Eliseu não foi bicudo aquele dia, não, porque o assunto era dele. Eu faço parte do reino de Deus, esse assunto é reino de Deus. Manda ele vir até aqui. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Outra situação com relação a Eliseu que me chama muita atenção, que fala muito comigo também, é que quando Naamã chega com a sua tropa na porta da casa de Eliseu, o que Eliseu faz, gente? Ele manda um mensageiro. Eu acho muito interessante isso. Você sabe por quê? Gente, porque era a hora da estrelinha brilhar. Era a hora, pastor Daniel, do Eliseu abrir a porta dele, sair com a estola. Sacerdotal. Hã? Levantar os braços. Era a hora da estrelinha brilhar. Porque Deus tinha dado a mensagem para ele. Era a hora dele se levantar com autoridade. Mostrar que tem autoridade. Se vangloriar. Mostrar poder de Deus. Mas você sabe o que ele faz? Ele delega. Ele chama um mensageiro que nem o nome é citado. Chega no mensageiro e fala assim, vai lá e faz assim, assim e assado. E o mensageiro sai lá sem nome e leva a mensagem para Naamã. Gente, isso é maravilhoso demais. João Batista disse, convém que ele e que eu diminua. Irmãos, está na hora de nós deixarmos, isso vale para mim, pessoas que estão juntos de nós, crescerem. Às vezes você sabe o jeito de fazer, às vezes você sabe como falar, às vezes você sabe como se portar, às vezes você tem o caminho direitinho, sabe direitinho como fazer, mas mesmo assim, irmão, deixa outras pessoas crescerem também. Você vai fazer oração, em vez de você fazer, chama o filho para fazer. Chama o irmão da célula. Nossa, eu estou preparando uma oração para o final aqui, poderosa. Hoje é eu que vou fazer a oração final nessa célula. Irmão, pega aquele que tem mais timidez, deixa Deus usá-lo. Amém. Delegue. Deixa outras pessoas crescerem. Fala com Wesley, Deus. A palavra que é para mim, viu, gente? Porque às vezes a gente acha que pode chegar e resolver. E ele não fez isso, ele deixou que outras pessoas fizessem. O mensageiro foi lá e fez. E a gente pula para a sexta fase. Quem é o sexto, gente? O povo não acaba mais, é a gente que não acaba mais. Quem é o sexto? Tem um antes. Coitadinho lá, o mensageiro. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. A Bíblia não traz detalhe algum sobre a atuação do mensageiro, fala nada, gente. Se ele gaguejou, se ele achou bom, se ele achou ruim. Se ele gostou de ser enviado, se ele decorou, se ele escreveu, nós não temos detalhe nenhum. Qual que é o detalhe que a gente sabe sobre o mensageiro? Que ele cumpriu o propósito. Gente, o mensageiro fez o negócio direitinho? Ele não fez aquele negócio do telefone, mata o Jorão, não, né? Mergulhar no Jordão. Ele fez direitinho. Deu a mensagem. Nesse caso, o silêncio da Bíblia, quanto à realização, pode muito nos dizer.
Irmãos, o mensageiro não fez como Jonas quando foi chamado por Deus. Jonas fez o quê? O mensageiro não fez como Moisés. Moisés, quando Deus falou com ele na sarça ardente, Moisés falou o que para Deus? Manda outro. Sou homem pesado no falar. O mensageiro, gente, a Bíblia também não fala que o mensageiro traiu a Eliseu como Judas fez. Falou que era contrário ao que Eliseu tinha mandado falar. O que nós sabemos é que o mensageiro cumpriu o propósito. Ele simplesmente recebeu o desígnio e realizou. Sem reclamação, sem murmuração, sem fuga. Ele só foi lá e fez. Às vezes eu acho muito simplista na Bíblia o chamado de Jesus para os discípulos. Gente, eu acho aquilo lá simples demais. Porque Jesus chegava no camarada e falava assim: vem e segue-me. E o camarada dizia o quê? Às vezes nem falava nada, às vezes só o trieirinho atrás, sem reclamar nada, sem falar nada. Irmão, e é isso que Deus espera de nós, quando é para a gente cumprir algum propósito, a gente fica reclamando, fugindo, justificando, falando que não dá conta. Irmão, se Deus mandou você levar uma mensagem, leve a mensagem. Simples. Fala isso, ele foi lá e falou. Na próxima vez, se alguém estiver falando com você sobre algum problema ou dificuldade, e Deus colocar no seu coração: eu preciso falar isso. Não fica pensando que a pessoa vai achar ruim. Não fica pensando que a pessoa vai fechar o coração para você. Isso nunca mais vai falar comigo. Vão me ver como um fanático. Deus mandou você entregar uma mensagem? Entregue. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Deus mandou você orar por aquela pessoa? Ore. Deus mandou você abrir uma célula? Abra. Estava conversando o Fábio esses dias, falando comigo, eu recebo umas ligações assim que parece presente de Deus. O Fábio mandou uma mensagem, disse assim: Deus falou comigo na celebração domingo. Essa semana eu vou retomar a minha célula. Ouviu e fez. Simples. Se Deus tem falado com você, ouça e faça. Não seja a veia surda da praça é nossa. Não faça telefone sem fio com Deus. A mensagem de Deus é clara e objetiva. Gente, Deus fica rodeando toco que fala, né, Domelita? É rodeando toco? Deus fica rodeando toco? Deus fica te mandando enigmas? Eu preciso interpretar, mistério, mistério. Deus dá a mensagem. Fala no seu coração. Você entendeu a mensagem? Vai lá e entrega. Você entendeu a mensagem? Vai lá e entrega. Quem aqui também é mensageiro do Senhor? Deixa eu ver. O mensageiro faz parte do time que cumpriu o propósito. E por fim, gente, já encerrando. Eita. Quem nós temos como última fase? Verso 13. Porque aí, gente, Naamã não gostou do que viu, queria que Eliseu fizesse um malabarismo dele lá, e a Bíblia fala que Naamã ia embora sem a cura. Porque não foi do jeito que ele pensava. Quem escutou aquela outra palavra, lembra da recepção? Naamã botou o agir de Deus numa caixinha, foi diferente do que ele pensava, Naamã se frustrou, mas a cura já estava liberada. Naamã ia embora, aí chegam os oficiais, para cumprir a última etapa do processo de conversão. No verso 13, então se chegaram a ele os seus oficiais, Naamã estava indo embora sem a cura, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso o senhor não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Gente, Naamã estava indo embora, frustrado. Os oficiais se aproximaram e falaram assim: vou usar aqui um termo coloquial, não é da PM não, viu, Narciso? Porque eu sei que não falaria com o general desse. Assim, mano, você está aqui. Se o cara tivesse pedido para você fazer um trem muito difícil, você faria.
Mas você está aqui, mano. O rio está ali. Vai lá e limpa, mano. Vai lá e toma banho. Mandou você tomar banho 7 vezes, vai lá e toma. Você veio aqui para isso, vai lá e toma. Ele estava indo embora, sem tomar banho. Aí, diante daquilo que os oficiais falaram, ele voltou atrás, entrou no Jordão 7 vezes e ficou curado. Processo de conversão completo. Agora, do mesmo jeito que o propósito se iniciou de forma simples, com a menina apontando o caminho, o processo ele vai terminar de forma simples, com os oficiais apenas confirmando uma direção. Gente, eles não disseram nada novo. Eles não falaram nada diferente, eles não inventaram nada. Eles só pegaram a palavra que o mensageiro havia trazido e confirmaram aquela palavra que o mensageiro tinha trazido. Não fizeram nada de diferente. Eles não precisaram inventar nada daquilo que o mensageiro havia repassado, apenas confirmaram o caminho que já estava desenhado. Muitas vezes nós conhecemos o caminho, nós temos o conhecimento do que é necessário para alguém se aproximar de Jesus. Só que a gente fica esperando algo novo, especial, milagroso, diferente. Irmão, você já sabe o caminho, só mostre. Tem gente que fica querendo firula, e é simples. Nós não fazemos parte, porque houve um tempo em que para a igreja era extremamente difícil construir o caminho da conversão. Olha o que a igreja primitiva passou. Olha o nível de perseguição. Queridos, olha o que Lutero passou para poder trazer a igreja para o prumo correto. Olha o que os nossos antepassados passaram. Queridos, hoje está mais fácil, o caminho já está construído, nós sabemos a posição, nós sabemos o caminho, nós sabemos o que fazer. A gente precisa só confirmar. Ah, tem um casal perto de mim que eu estou vendo que vai se separar. Irmão, você sabe o que fazer? Ah, eu preciso fazer um estudo sobre casamento, chamá-lo lá em casa e fazer uma pregação, buscar ao Senhor. Senhor, me traz entendimento, me traz entendimento, Irmão, você já sabe, você já fez Casados para Sempre? Abra um Casados na sua casa e ministra para ele, você tem a ferramenta. Amém. Ah, tem um irmão que está passando por dívidas. Ah, eu preciso aprender. Não, irmão. Você sabe o caminho. Chama para sua casa e mostra o caminho. Ah, tem um irmão que está passando dificuldade com os filhos. Irmão, você sabe o caminho. Ah, tem um irmão que está precisando de libertação. Irmão, você já trabalhou quantas veredas na vida? Você está aí sem saber o que fazer. Quando os oficiais viram Naamã ir embora sem a bênção, eles não inventaram nada, não. Só chegou nele e falou, faz o que está determinado. Irmão, pelas pessoas que estão próximas de você, estão sofrendo e perdidas sem Jesus, faça o que já está determinado. Às vezes eu vejo irmãos que já ouviu palavras tantas vezes, já recebeu tanto conhecimento, sabe tanto daquele assunto que podia estar dando aula, mas está com as ferramentas guardadinhas ali dentro de si. Ó. Não age. O caminho é simples, Deus já te deu. Cumpra o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, nesse tempo. Você acha que Deus estava te dando tudo que te deu nos últimos não sei quantos anos para trás, para que você viva bem, confortável? Não, irmão. Deus estava te equipando. Deus estava te preparando. Deus estava te habilitando para que quando o tempo chegasse, você estivesse pronto para realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Tenho plena convicção de que Deus tem algo para cada pessoa realizar no tempo que lhe foi dado. Queridos, esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento. Esse é o momento que Deus nos deu. Essa missão pode envolver as pessoas da sua casa, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, o seu oikós, tantas outras pessoas. Seja sensível em pedir ao Senhor por coragem
da menina, sabedoria da esposa, senso de urgência do rei da Síria, senso de intrometimento espiritual de Eliseu, de delegação de Eliseu e de mostrar o caminho dos oficiais. Peça a Deus para te dar essas condições. Só na TV, gente, eu vou ler alguns versículos, que eu fui tirando versículo para encurtar, mas tem alguns que eu não abro mão de ler com vocês hoje. O primeiro está em Colossenses 3:23, só na televisão, não precisa abrir a Bíblia. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de que forma? De todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Quem quer receber a recompensa da herança? A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Diga para a pessoa do seu lado: você está servindo é o Senhor. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 1 Coríntios 3, versos 5 ao 9, diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Fala para o irmão que está do seu lado: nós somos cooperadores de Deus. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 15, 58, vamos juntos? 1, 2, 3 e... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Vamos cumprir o propósito do Senhor para o nosso tempo. É a nossa hora, é o nosso momento, é o nosso tempo. Anjos te louvam, os anciãos